Voltando aqui, agora a gente passa para o próximo tópico, o último que eu quero discutir com vocês nessa aula, na verdade, que é a difusão dos gases. Ok? Para a gente discutir sobre gases, a gente tem que voltar um pouquinho lá na física. Ainda bem que a gente está na aula de biofísica, né? Vamos lá então. Na difusão dos gases, a gente tem o que a gente chama de pressão parcial. Por que pressão parcial? Porque quando a gente fala do ar, o ar, na verdade, não é composto por um gás, mas ele é uma mistura de gases. Então, cada gás ele tem um papel, ele exerce uma porção daquela pressão. Pela equação de Clapeyron, a gente vai ter que calcular isso. Não, não na minha matéria, porque não é necessário. Mas pela equação de Clapeyron, a gente é capaz de definir qual é a pressão total desse conjunto e aí a gente calcular quanto cada um contribui. Cada um contribui na medida do seu tamanho, da sua quantidade, enfim. E justamente por isso a gente chama de pressão parcial. Não falamos pressão de O2, pressão parcial de O2, porque ele está numa mistura com outros gases. O ar atmosférico, eu tenho nitrogênio, oxigênio, eu tenho gás carbônico, eu tenho inclusive a água para discutir nessa história. Tem outros gases? Tem, mas eles não são relevantes para a gente na discussão de fisiologia respiratória, tá ok? Se você se especializar muito nessa área, dependendo do seu caminho profissional, você vai acabar discutindo um pouquinho sobre outros gases. Mas vamos ficar nesses aqui. Reparem no ar atmosférico. No ar atmosférico, você já decorou lá atrás. 70 e tantos por cento de nitrogênio, 21% de oxigênio. CO2 é 0,04. É muito, muito pouco. E faz esse estrago, hein? Imagina só. A água, a gente tem água diluída no ar? Tem, pessoal, é a tal da umidade do ar, não é verdade? Então tá aqui, mas também é bem pouquinho, não chegou nem a 1% nesse ar atmosférico, num dia que tá claro, bonito, tá ok? Tá certo, então é isso aqui que a gente está falando, ok? Reparem o que acontece quando eu inspiro. Quando eu inspiro, o ar vai passar pelo nariz, sem comentários, vai passar pelo nariz, vai descer, e à medida que ele desce pelos tubos de condução, ele passa a ser umidificado. Por que ele é umidificado? Porque eu tenho líquido em toda essa superfície. Qual líquido? O muco. O muco tem líquido. E a verdade, pessoal, é que na interface dos dois, eu sempre tenho algumas pequenas moléculas ali que estão doidas para mudar de lado. E elas estão doidas para passar para o outro lado. E quando elas passam para o outro lado, elas estão liberadas, então elas vão na forma de vapor, ok? Vapor d'água. Então, repara o que acontece no ar umidificado. Na verdade, no ar umidificado, mesma quantidade de nitrogênio, de oxigênio, de CO2. Professor, mas os números estão diferentes. É porque eu acrescentei a água, meu amigo. Olha, de 3,7 ele veio para 47 milímetros de Hg. Aqui essa primeira coluna, milímetros de Hg, ok? E na segunda, percentual. Então, aqui veio de 3,7 para 47. Eu mudei a proporção da galera. Então, para poder ter esse carinha aqui, a água, que agora tem 6,2, de meio veio para 6,2, a outra galera teve que diminuir proporcionalmente. Caiu mais o nitrogênio porque era o que mais tinha, mas também caiu o oxigênio. Por que não caiu o CO2? Caiu, mas lá nas casinhas decimais lá do fim do mundo, não faz a menor diferença. Quando eu arredondo para 0,04 ou para duas casas decimais, permaneceu o mesmo valor, ok? Então, a diferença do ar atmosférico para o ar umidificado é uma maior quantidade de vapor d'água. E isso acabou mudando bastante a relação, porque quando eu chego no alvéolo, eu já tenho uma medida diferente, uma proporção diferente disso tudo. No alvéolo, os números vão modificar ainda mais. Então, só retificando, lá no ar umidificado, o que eu tive foi o aumento do vapor d'água, ok? No ar alveolar, você percebe que eu tenho uma grande queda do oxigênio. Ele foi de 149 para 104 milímetros de Hg. Por que isso? Porque o oxigênio vai passar para o sangue. Esse é o objetivo de tudo, não é mesmo? Por outro lado, o CO2, que era de 0,3, ele vai para 40.
Então, no ar alveolar, eu tenho uma grande quantidade de CO2. É grande mesmo, 40, muito superior ao que está lá na atmosfera. Você vem falar mal das fábricas por aí? Pois é, o alvéolo tem que aguentar cada uma, meu amigo. Não é mole, não. E aí, então, lá no alvéolo você tem essas proporções. Você tem 104 milímetros de Hg de oxigênio, 40 milímetros de Hg de CO2, a água manteve seus 47, e aí então o nitrogênio está lá nos seus 569. Não vou discutir muito o nitrogênio, mas ele tem a ver justamente porque à medida que ele não vai sendo usado, essa proporcionalidade vai mudar. A mistura dele com a interface do ar que está logo acima dos alvéolos. Por fim, você vai expirar. Na medida que você vai expirar, você vai começar a misturar o ar nos alvéolos do ar que está logo acima, por exemplo, nos bronquíolos. O ar dos bronquíolos não serviu para as trocas, concordam comigo? Ele tinha uma característica de ar umidificado. Então, como você começa a misturar, você vai fazer com que a pressão parcial do oxigênio, memorize os termos, aumente 104 para 120, e a pressão parcial do CO2, que tem que misturar o 40 com o 0,3, mude para 27. Então, esse é o ar que você expira. Você pegou algo bonito lá da atmosfera, com nada de CO2, e mandou um monte embora. Vou nem comentar essa sua atitude nada ecológica, ok? Lindo, não? Pessoal, uma coisa que é muito importante a gente discutir é que a velocidade de fusão dos gases não é a mesma pelas membranas entre o alvéolo e o sangue. Enquanto o oxigênio se transporta com uma certa velocidade, o CO2 ele passa por essa barreira com 20 vezes mais velocidade. É um carinha muito apressado. Então, na prática, a gente acaba tendo uma grande velocidade de troca para o CO2. Isso é importante porque o CO2, na verdade, ele vai adentrar o alvéolo já num segundo instante em relação ao oxigênio. Quando o ar chegou lá nos alvéolos, primeiro eu começo a ter uma grande passagem do oxigênio, e aí então eu vou tendo essa grande saída, ou essa entrada do CO2. Lindo, né? Renovação do ar. Você puxou o ar, você soltou o ar. Parece que entrou, saiu, né? Mentira. Por que mentira? Porque lembra que tinha um tantão lá embaixo? E obviamente que as coisas vão se misturar. Na prática, pessoal, quando você põe o ar para dentro e põe o ar para fora, embora entrou meio litro e saiu meio litro, o que foi renovado foram só 350 ml. 350 é quase tudo. Mas lembra que tinha mais 2.300 lá dentro? Pois é, você tem que renovar esses 2.300 também. Então, repare o que está acontecendo. Primeira inspiração, primeira, segunda, terceira, quarta, oitava, 12ª e na 16ª respiração, ou seja, o ciclo ins e ex, você ainda tem o que aqui dentro, pessoal? Aqueles carinhas lá daquela hora. Quer dizer que 16 respirações depois eu ainda tenho esses gases presentes. Então, por exemplo, quando uma pessoa inala um gás tóxico, não é na primeira expiração que saiu tudo. Na verdade, são preciso mais de 16 para que ele possa de verdade renovar a tal ponto que não sobre mais nada. Ok? Isso aqui, numa frequência respiratória normal, vai levar um bom tempo, na verdade. A gente está falando 16, mais de 1 minuto, porque a gente faz 12 respirações por minuto. Então, por causa da capacidade residual funcional, a gente tem que há uma grande demora para que haja essa renovação. Então, por que eu tenho isso? Para que haja uma estabilidade temporal. Eu falei do veneno, não falei? Mas vamos pensar que esse vermelhinho é o oxigênio. Mas aí logo em seguida você fez, não é imediato que vai ter problema. Se do momento seguinte você entrou numa situação de reduzir essa oxigenação ou cortar, você ainda tem 16 ciclos respiratórios que você ainda tem alguma coisa lá dentro. Isso te dá um certo tempo para poder responder ao ar ambiente. Então você está andando por aí, de repente vem aquele carro, dá aquela soltada de escapamento, aquele ônibus passando lá daquele escapamento,
Entrou um monte de porcaria. Vai demorar a sair? Vai. Na hora, vai mudar completamente as concentrações? Então, não tanto, porque a gente tem uma certa estabilidade temporal justamente por causa de tudo isso. O oxigênio que estava lá ainda está lá. Ele fala: não, 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 tudo bem, entrou essa porcaria toda, mas vai com calma, não dá para ir virando tudo do avesso de uma vez para outra. Isso nos protege um pouquinho, ok? Aqui tem um desenho bem bonito, sempre são desenhos bem bonitos, mas enfim, mostrando a árvore, temos bronquíolos, os bronquíolos terminais, os bronquíolos respiratórios, e aqui a gente tem toda a estrutura final, você vai discutir isso bastante lá em fisiologia, mas aqui o que é interessante é, o sangue chega pelas arteríolas pulmonares, ele vai então passar pelos capilares, fazer as trocas, oxigênio, CO2, deixar o CO2, ganhar o oxigênio, para então seguir pelas vênulas pulmonares de volta para o coração. Aqui, percebam que ele quase cobre toda a superfície alveolar. E de verdade, os capilares estão presentes em grande quantidade. Tem alguns autores que chamam isso de lençol vascular. Por quê? Porque praticamente ele recobre a superfície alveolar, justamente para aproveitar, para que essa superfície seja maximamente aproveitada para trocas gasosas. Mesmo assim, os gases têm uma série de camadas para ultrapassar. Repare aqui comigo. A gente tem a primeira camada alveolar, a gente tem a primeira camada alveolar. Essa primeira camada alveolar, a gente tem justamente a camada líquida, aqui no desenho aqui. O que é essa camada líquida? O líquido em que se encontra o surfactante e tudo mais, ok? Passado por essa camada líquida, a gente tem o epitélio alveolar. Está aqui o epitélio. Tem alguém aqui que voltou aqui para estar aqui com a gente, ó. Né? Ei, eu quero muito aprender fisiologia. Eu quero ser uma gata fisiológica. Vai lá. Não, agora não. Desculpa aí, gente. Bom, falando agora sobre a difusão dos gases, ok? A difusão dos gases é alguma coisa muito importante, porque aqui a gente vai discutir como os gases conseguem passar para lá e para cá, e aí assim permitir as trocas, ou realizar as trocas. Na verdade, as trocas é eles passarem para lá e para cá. Na verdade, eles vão passar por uma diferença de pressão parcial. Se a pressão parcial no alvéolo é muito superior ou é superior à pressão parcial no sangue, o gás vai passar do alvéolo para o sangue. Se a pressão parcial no sangue é maior do que a pressão parcial no alvéolo, o gás vai passar do sangue para o alvéolo. Então, as trocas são feitas com base na diferença de pressão parcial entre os dois meios. Porém, para passar de um lado para o outro, não é só ir passando, ok? Eles têm muita barreira pela frente. Passar pela barreira lipídica das membranas não é tão difícil assim para os gases. Por quê? Porque tanto o oxigênio quanto o CO2, falando desses especificamente, é muito fácil para eles cruzarem a barreira lipídica. Por outro lado, cruzarem a barreira líquida já é mais complicado para eles. Então, por isso, essas barreiras líquidas, o quanto mais elas forem reduzidas, melhor. Quanto mais espessas elas forem, pior para as trocas gasosas. Vamos lá. Você é uma molécula de oxigênio. Você está lá no alvéolo e seu alvo é chegar até a hemácia. Pelo que você tem que passar? Você tem que passar pela camada líquida alveolar. O que é essa camada líquida alveolar? Ela é composta justamente pelo líquido no interior do alvéolo que contém o surfactante. É preciso que o ar passe por essa barreira. Ok, a camada é muito fina? É muito fina, mas é uma camada. Logo na sequência, ele tem que cruzar o epitélio alveolar. Ele passa pela membrana do epitélio, o citoplasma desse alvéolo
que é o epitélio alveolar que eu estou comentando aqui com vocês, para poder então passar novamente a membrana lá do outro lado e aí então chegar aonde? Chegar na membrana basal. Agora ele tem que cruzar toda a espessura da membrana basal do alvéolo. E agora já chegou? Não, agora ele tem que passar pelo espaço intersticial. Só depois de cruzar todo o espaço intersticial, lembra que ele também é líquido, ele é rico em líquido, na verdade, é que ele vai chegar na membrana basal capilar. Em alguns pontos, pessoal, a membrana basal epitelial e a membrana basal capilar chegam a se fundir. E aí, então, a gente reduziu. Ali eu não tenho interstício entre as duas, é uma camada a menos, ou duas na prática, a serem cruzadas. Mas na maior parte do espaço, não. As duas membranas basais são entidades distintas. Então, ele passou a ter que cruzar uma membrana, o interstício, a outra membrana. Depois disso, ele tem o endotélio capilar. Ele vai ter que, novamente, membrana, todo o citoplasma do capilar, na verdade, do endotélio capilar ali, para daí então cruzar outra membrana e chegar aonde? Na fase sanguínea do capilar. Nos capilares, normalmente os capilares têm um diâmetro muito pequeno, em torno de 5 micrômetros. Isso faz com que as hemácias passem quase atritando na parede. Isso tem um objetivo, não é machucar as coitadinhas, mas é fazer com que eu reduza o máximo essa fase sanguínea do capilar e ele quase passe do endotélio já para o interior da hemácia. Mas nem sempre isso acontece. E aí, então, ele vai ter que passar pela fase sanguínea. Depois da fase sanguínea, ele cruza fácil a membrana da hemácia e ele tem o citoplasma eritrocitário, até então poder se ligar lá na hemácia, no ferro da hemoglobina. Eu estava falando do oxigênio. CO2 a gente vai discutir um pouquinho mais em detalhes na próxima aula, mas o CO2 que estiver vindo da hemoglobina vai passar pela mesma galera no sentido contrário, ok? Então, são muitas camadas a serem ultrapassadas. Ainda assim, a chamada membrana respiratória. O que é a membrana respiratória? É todo esse monte de coisa. É o 1 com 2 com 3 com 4 com 5 com 6 com 7 com 8, ou seja, tudo isso que ele precisa ultrapassar. A membrana respiratória, ela tem uma média de 6 micrômetros de espessura. O mínimo de 2 micrômetros. Quando eu falo média, então você entendeu que ela também tem valores maiores. Principalmente quando eu falo do quê? Do núcleo. Tá vendo uma região como essa? Aí então a coisa fica quase impossível, na verdade? Fica uma distância muito maior. Quanto maior a distância, quanto maior a espessura da membrana respiratória, mais eu estou dificultando a transferência desse gás, ou a passagem desse gás de uma fase para outra, da fase capilar para a fase alveolar. Ou seja, quanto maior a espessura da membrana respiratória, mais difícil são as trocas gasosas. Por isso que, por exemplo, uma pessoa que tem água no pulmão ou edema pulmonar, e aí a gente já entendeu que eu estou aumentando em muito a quantidade de líquido no alvéolo, ele tem um grande comprometimento das trocas gasosas, porque eu estou aumentando e muito a barreira, a membrana respiratória. Lindo, não?